Confrades e confreiras, irmãos e irmãs, queridos e queridas, vamos nós aqui novamente dar continuidade aos estudos do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Sede Perfeitos. Esse capítulo é um capítulo espetacular porque ele é comportamental, né? Nós encerramos agora o estudo do Homem de Bem, que nos inspira a ter boas atitudes, a valorizar mais o homem espiritual do que o homem material. O que é uma tarefa muito difícil para todos nós. Somos matéria, vivemos na matéria, precisamos da matéria. Então, quando a gente fala de renunciar, por exemplo, hoje está um pouquinho quente aqui, porque acho que vem chuva, então dá aquele abafamento, então eu estou com calor. Não dá para ligar o ventilador, porque senão o barulho vai nos perturbar. Então, nós estamos naquele tempo que Jesus está falando ali de reformas profundas, de sentimentos de amor, que não era muito comum, né? Desculpa aqui puxar um pouquinho, mas está muito quente. Não era muito comum. O comum era o homem violento. Eles esperavam um Cristo revolucionário, um Cristo general, né? Aos moldes de Elias, a reencarnação, né? Reencarnado com João Batista, a voz que clamava no deserto, aquela coisa revolucionária. E vem o Cristo falando de paz, falando de perdão, falando de generosidade, de fraternidade, falando de bem. Então precisava construir novos conceitos diante de um momento em que acreditava-se verdadeiramente que o procedimento correto era enfrentar, era o enfrentamento, era a luta armada, né? Pedro passa um episódio desse, né? Quando Jesus é preso, ele vai, corta a orelha de Malcolm. Malcolm era o empregado do sumo sacerdote que acompanhou os soldados na prisão de Jesus. São histórias que os espíritos nos trazem, né? Porque isso não está registrado na Bíblia, que Jesus fala com ele: Pedro, embainha tua espada, pois quem pela espada ferir, pela espada perecerá. E estamos aí em tempos de espada, né? Em tempos de que o sereno, o tranquilo, é ainda caracterizado a pecha de covarde, de fracote, de mariquinha, principalmente se for homem, né? O homem tem que ser aquele que enfrenta, aquele que discute, não pode ser aquele que conversa, aquele que dialoga. Então, as palavras de Jesus naquela época foram muito combatidas. A princípio, pelos romanos, foram ignorados. Pelos romanos, maioria, né? Porque alguns procuravam Jesus, né? Aquele que pediu a cura do seu servo, né? O centurião, ele era romano. Ele foi lá e falou: eu sou homem de autoridade, não precisa ir na minha casa. Primeiro, eu não tenho uma vida digna, eu vivo com o meu servo. E segundo, eu sou romano, mas dizei uma palavra e o meu servo será curado. E assim foi, né? E Jesus falou: em toda a Judéia não encontrei tanta fé. Então essas palavras eram no sentido de transformação. Então o estudo de hoje é o item 4, intitulado Os Bons Espíritas. A princípio a gente entende que é uma mensagem direcionada para os espíritas, mas vamos conversar, vamos entender se realmente é somente para os bons espíritas. Meu nome é Alberto, a gente continua conversando aqui do estado do Rio de Janeiro. Hoje está abafado, aqui está uma coisa boa,
mas será. Em nome de Deus, sempre nos reunimos, né? Pedindo a Jesus que ilumine o nosso entendimento, para que a gente possa alcançar essa mensagem. Vocês vão reparar que os meus olhos ficam assim, porque eu tenho que estar de olho na missa e depois no padre, né? Tem que ver as duas coisas ao mesmo tempo, que a gente não tem assessoria, então fica resolvendo tudo, tá bom? Nesse capítulo 4, tem aquela famosa frase que é muito comum no movimento espírita, que a gente, quando entra no movimento, escuta ela taco na cara da gente, né? Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Kardec, esse é um texto de Kardec. Kardec falava para as pessoas o que era ser espírita. O espiritismo estava começando, né? Então ele estava divulgando a doutrina. Então ele queria fazer prosélito, ou seja, ele queria trazer pessoas para a doutrina. No início ele falou que nem precisava deixar as suas religiões tradicionais para ser espírita, né? Que podia ser católico, podia ser protestante, podia ser budista e ser espírita. Por quê? Espírita, espiritismo, doutrina espírita, mensagem dos espíritos, para todo mundo. Quando a gente desencarnar e a gente chegar na colônia espiritual, seja no umbral, seja num lugar melhorzinho, seja em qualquer lugar, seja no vale, em sofrimento, a gente não tem religião. A gente tem espírito. Jesus não cobrou religião de ninguém. As pessoas, né, lógico, precisam de um direcionamento enquanto estão caminhando. Então, Jesus era judeu. Ele ia na sinagoga. Ele falava para os judeus. E os romanos começaram a ver que aquilo que ele falava não era só judeu. Eles eram pessoas muito inteligentes. Muito, muito, muito. Então, eles estavam vendo ali que aquele ser simplório, vindo de uma aldeiazinha, era muito mais do que se apresentava. E aí, então, começaram a prestar atenção naquele ser. Se ele não iria plantar a semente da ideia de liberdade. Então, começou-se a dar atenção aos sacerdotes que queriam a prisão de Jesus. Jesus, então, quando começa a falar dos novos conceitos, de que dai a César o que é de César, ou seja, vocês vivem na matéria, né? Jesus está vivendo na matéria e tinha que se incluir. Nós vivemos na matéria. Precisamos pagar os impostos para os administradores do planeta, para que eles cuidem do planeta, para que eles tragam melhorias, água encanada, água purificada, desenvolvam a ciência, desenvolvam a medicina. Por isso, todos nós precisamos contribuir, inclusive participar dessa obra, né? Estudar, melhorar-se e participar desse crescimento planetário. O que acontece depois? Aí a gente tem problemas para resolver, né? O desvio, o não emprego, o que não fazem com a verba é outra história. Mas Jesus informou, olha, isso é necessário. Então dai a César o que é de César, e que César faça o que ele tem que fazer. E dai a Deus o que é de Deus. E o que é de Deus? É o amor. Jesus fala, Deus é Pai. E jamais abandonará um filho. Todas as ovelhas que ele me confiou serão salvas. E aí a gente começa a questionar como, né? Um criminoso da maior periculosidade vai ser salvo com relação a mim que estou aqui praticando todo o bem, né? Para isso precisamos de novos conceitos de evolução. O planejamento reencarnatório em uma existência realmente não dá para entender essa salvação, essa evolução, não tem como. Ser bom, né? Que é o tema, homem de bem, bons espíritas, ser bom, ser generoso, será que ele acrescenta a nossa vida material? A gente vê por aí, né, as pessoas monetariamente bem-sucedidas com um comportamento que às vezes nos assusta.
principalmente no campo da política, da administração pública. Né? Comentários, reuniões, desenvolvimento patrimonial, assim que, meu Deus, como pode isso? Mas Jesus não se preocupava com isso. Isso é de César. César que resolva. Eu vim para trazer o amor. Eu vim para que todos sejam salvos. E é esse assunto que a gente precisa desenvolver dentro de nós. Trocar aquele homem velho pelo homem novo. Esse homem de novos conceitos que ama sem vergonha, que fala, eu te perdoo, que aceita o tapa no rosto, sem preocupar em revidar, que não faz a guerra, que senta para resolver, mesmo que o outro não queira. Né? Esse processo, ele é amplamente discutido, tem muita divergência. Há aqueles que apoiam o comportamento violento como caminho para a solução da violência. Há aqueles que dizem que só o amor liberta. Né? Generosidade, gentileza gera gentileza. Profeta da gentileza aqui no estado do Rio. O que aconteceu com o profeta da gentileza? Morreu na miséria. Porque as pessoas não conseguem entender ainda a valorização do bem espiritual. Uma das falas bem famosas de Jesus é essa: não se preocupeis com o dia de amanhã. Olhai os pássaros no céu. Deus, vosso Pai, os alimenta todos os dias. Não se preocupeis com o que deverá se vestir. Olhai os lírios do campo. Nem mesmo Salomão, em todo o seu esplendor, se vestiu como um deles, que não fio e nem tecem. Lógico, são as palavras que saem da minha mente. Lá no texto evangélico tem uma beleza maior, mas é só para nos lembrar essa preocupação da vida material com a evolução espiritual sempre existiu. E vai existir ainda por muito tempo, porque vivemos num planeta de provas e expiações. Ainda não é um planeta regenerado. Começa com Jesus, a sementinha da regeneração. Começa lá, quando ele fala, olha, vai melhorar, mas para melhorar você precisa mudar. Você precisa amar o seu irmão, de verdade. Marta e Maria, Jesus falando ali, se reunindo na casa de Lázaro, o amigo querido que ele ressuscitou da morte. Marta fala a Jesus, diga a Maria, ou Maria fala para Jesus, diga a Marta, para que venha me ajudar, porque as mulheres eram muito preocupadas com o receber em casa. Essa era a função feminina, então isso era muito forte. E uma das irmãs, ou Marta ou Maria, não vou me lembrar agora, falou, o quê? Eu vou ver Jesus falar, não vou fazer comida para marmanjo, não, depois a gente vê isso. E foi lá, e aquela que estava lá ralando na cozinha, foi lá, falou, mestre, que isso? Ele fala, Marta, Maria escolheu a melhor parte, Marta escolheu a melhor parte. Escutar as palavras dele. É a valorização do bem espiritual contra o bem material. Vai estar de acordo com a nossa situação evolutiva. Não ajunteis tesouros na terra, onde as traças roem e os ladrões roubam. Ajuntei tesouros no céu. Mas com o devido equilíbrio. Porque precisamos nos alimentar, precisamos nos vestir, precisamos de tecnologia para conversarmos à distância. Isso tudo é material. E o espiritismo nisso tudo? Há uma grande briga, digamos assim, uma grande resistência de uma parte do movimento em se ter uma casa espírita bela. Esse dinheiro que se gasta com a construção material tem que ser aplicado
na caridade, no bem. A casa espírita não tem que ser bela, ela tem que ser suficiente. Tem um livrinho do André Luiz, Conduta Espírita, inclusive, que fala isso, da simplicidade dos móveis, né? Que não se preocupar com luxo. Sim. Mas o tempo passa, a tecnologia surge. Com a pandemia, a gente viu como foi importante a tecnologia para nos manter unidos. Alguns ainda falavam assim, escutei muito, vocês estão com medo da tecnologia? Que fé é essa? Com medo da tecnologia, com medo da pandemia? Que fé é essa? Por que vai fechar a casa espírita? Era um momento necessário. Algumas casas se mantiveram abertas, né? Né? Passou, graças a Deus. Mas aquelas que cumpriram o seu papel civil, dando a César o que era de César, fechou a sua funcionalidade e funcionou pela internet. Não deixou de funcionar. Mas o que Jesus vem falar dos bons espíritas é o que a gente já escutou do homem de bem. A mesma coisa. O bom espírita é um homem de bem. O bom cristão é um homem de bem. Por isso a frase, reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Vamos adequar. Reconhece o verdadeiro cristão. Melhor ainda, reconhece o bom ser humano, o verdadeiro ser humano, o verdadeiro Filho de Deus, pela sua transformação moral, pelos esforços que emprega para domar as suas inclinações mais, porque nós somos egoístas, somos vaidosos. Uma barbinha bem feita, um enfeitezinho, né? Um cabelinho cortado, isso é vaidade. Isso custa dinheiro. Esse dinheiro não podia virar alimento para o pobre? Poderia. Mas é também o trato pessoal. Sem os exageros, é necessário cuidar da saúde, cuidar da aparência, sem o desequilíbrio da vaidade excessiva. Pensar só em si, usufruir do bem, do conforto que o seu trabalho lhe proporciona, não é errado. Nunca foi, ninguém nunca falou. O que a gente sempre fala é o excesso, viver só para isso. Não lembrar que existem pessoas ao nosso redor, às vezes é só atravessar a rua. Eu passei isso onde eu moro. A vizinha de frente estava passando fome e ninguém sabia porque ela era muito discreta. E quando soubemos disso, a situação estava bem difícil na vida dela. Vizinha nossa passando um problema desse e ninguém, né? Depois a coisa piorou mais ou menos. Mas precisamos pensar nisso, saber dividir. Então, quando ele fala do bom espírita, ele fala da necessidade de se entender o espiritismo como cristianismo redivivo, porque quando Jesus falou de amor, as pessoas também não entenderam. Ele põe a seguinte questão para a gente aqui, ó, Kardec. O espiritismo não institui nenhuma nova moral, não traz nada diferente do que o Cristo falou. Será então necessária para compreendê-lo, uma inteligência fora do comum? Tem que ser muito inteligente para entender a mensagem do Cristo? Não. Tanto que há homens de notória capacidade que não compreendem, que não entendem o que o Cristo falou ainda nos dias atuais, ao passo que inteligências vulgares, moços mesmos, apenas saídos da adolescência, lhes apreendem com admirável precisão os mais delicados matizes. É uma questão de boa vontade. Existem pessoas que mal sabem ler, que escrevem somente o nome para poderem ter a vida civil e são religiosos, tanto no segmento protestante, no segmento católico, no segmento espírita, terreiros de matizes africanas, quanta sabedoria naquelas pessoas com o uso de ervas medicinais, que compreendem o poder da oração no tratamento da saúde. E às vezes não conseguem entender uma operação matemática, não conseguem usar um celular
tem dificuldade no banco, precisa de alguém para poder receber a sua aposentadoriazinha. Mas quando se fala de espiritualidade, dá um banho de sabedoria. E é esse sentimento que o homem de bem, traduzido também para o bom espírita, a gente precisa desenvolver. A boa vontade com a evolução espiritual. Nos tempos atuais, de tanto radicalismo político que a gente está vivendo ainda, né? A gente vê como é difícil as pessoas conviverem com opiniões diferentes. Porque não é aquele político que eu apoio, que está no poder, então tudo que o outro faz é ruim. A crítica para tudo. Não se apoia a projetos, né? Engaveta-se planejamentos que podem ajudar uma comunidade, porque não é do meu segmento político. Isso não é comportamento do homem de bem, consequentemente, para religioso nenhum. Trazendo para o espírita, ainda temos o agravante das informações recebidas com mais clareza pela espiritualidade. Os espíritos nos falam amplamente sobre evolução, sobre o bem, sobre ajudar o próximo, sobre não temer o dia de amanhã. E a gente ainda tem resistência na prática do bem, na renúncia, no perdão. Isso é para todo mundo, não é só para nós. Mas o bom espírita não é aquele que domina a interpretação da codificação kardeciana, não é aquele que sabe fazer um comentário das mensagens espirituais. Isso basta estudar. Se estuda, monta-se um roteirozinho, né? E faz aí a sua aulinha, o seu comentário. Mas o verdadeiro espírito, o verdadeiro católico, o verdadeiro protestante, o verdadeiro budista é aquele que ama o seu próximo a ponto de renunciar a si mesmo para que o outro cresça. Como João Batista falou, é necessário que eu diminua para que o Cristo cresça. E olha que João Batista bastava um acordo com Herodes e Herodia, que era o grande foco dele, para que ele tivesse uma vida material farta de poder. E não, se vestia com pele de animais, se alimentava de mel silvestre. Deus me livre. Mas como exemplo, ele optou por isso. Ele falou, Senhor, faça de mim instrumento da sua vontade, que Francisco de Assis, né, materializou muitos anos depois, em 1600 e alguma coisa. João Batista fez isso com atitudes. Não se preocupou com uma bela túnica. Não. Se preocupou em dar a mensagem, em falar para a população que havia necessidade de se trabalhar, de se melhorar. Né? Alguns laços, uma frase aqui, alguns ainda tenazes são os laços da matéria para permitirem que o espírito se desprenda das coisas da terra. A névoa que os envolve tira-lhes a visão do infinito, donde resulta não romperem facilmente com os seus pendores nem com os seus hábitos, não percebendo haja qualquer coisa melhor do que aquilo de que não são dotados. Às vezes eu já escutei essa frase, eu não quero tomar passe com o seu fulano não, ele é tão fraquinho, porque é um senhorzinho simples, não ousa nem fazer um comentário nos estudos, mas está lá dando passe, com a mãozinha toda enrugada, cheia de calo do trabalho, mas a pessoa não quer, ela quer aquilo, não, fala que eu quero tomar passe com o seu fulano, com a dona ciclana, que são, né? A gente tem isso na casa espírita. Aquele que não quer distribuir a famosa aguinha fluidificada na saída do passe. Se colocar o nome na escala da faxina, então, eu não
não limpo nem minha casa, vou limpar centro espírita. Ah, toma tenência. Fazer campanha de quilo? Não. E essa é a mensagem dos Espíritos. Para a gente vencer isso. Alguns ainda muito tenazes são os laços da matéria, de diversas formas. Há pessoas que conseguem doar grandes quantias de dinheiro para campanhas, participar da administração da casa, que é muito difícil administrar uma casa com ego, com médios querendo ser um melhor que o outro, sabe? É difícil, nossa senhora, mas são incapazes de amar aquele que chega lá para ser atendido. Às vezes não tomou um banho suficiente para poder ficar, né, com um arzinho ao redor melhor. A aula de evangelização, então, das crianças. Juntar as crianças que vêm de comunidade com seus próprios filhos numa única sala. Às vezes, os espíritas têm essa dificuldade, né? Mas temos aí várias reencarnações para a gente poder vencer essas más tendências, essas inclinações más. Então a mensagem para os bons espíritas é esse trabalho de modificação. Lembra do homem de bem? Aquelas qualidades do homem de bem? Tem fé no futuro, né? Encontra satisfação nos benefícios que espalha. O homem de bem é bom, humano e benevolente com todos, sem distinção de raças nem de crenças. Em todas as circunstâncias, toma por guia a caridade, tendo como certo aquele que prejudica outrem com palavras malévolas, que fere com seu orgulho, o seu desprezo, a suscetibilidade de alguém, que não recua da ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, ainda que ligeira, quando a pode evitar, falta ao dever de amar o próximo e não obedece e não merece a clemência do Senhor. É cruel até consigo mesmo, né? Bom espírita faz o bem, participa do bem, busca o bem. A mensagem da noite é essa, não só para os espíritos, mas um estudo direcionado para os espíritas, mas ele é amplo. Lembremos disso, na espiritualidade não tem religião. Tem religiosidade, né? Os ensinamentos do Cristo. Eu vi uma palestra da Maíse Braga uma vez, ela falando que os espíritos revelaram que quando a Clara Nunes, uma grande cantora, os mais antigos vão lembrar, uma sambista de uma qualidade maravilhosa, que era de religião de matriz africana, né? Ela era da Umbanda e ela cantava muitas músicas ligadas à Umbanda e que todos cantavam, porque ela transformava num samba maravilhoso, né? A guerreira, filha de Ogum Conhaçã, ela se apresentava assim. Quando ela desencarnou muito jovem, né? Em torno de 40 e poucos anos, vítima de um choque anafilático, de um procedimento cirúrgico, e ela desperta no mundo espiritual, ela foi recebida por espíritos de característica umbandista, que inclusive entoaram canções que são chamados pontos, e ligados à religião que ela praticava. Transportaram ela numa embarcação, que é muito significativa para quem está na situação, a água, né? Os orixás, levaram ela cantando pontos e entregaram aos pais que já estavam desencarnados. Então que ela despertou, entendeu tudo e ficou muito bem na espiritualidade. E passou a vida inteira nos terreiros da terra. Não estava numa igreja, não estava numa casa espírita. Estava cantando mundo afora. E deve ser merecedora disso tudo, porque, né, foi bem recebida. Eu conheço uma preta velha que, em determinado momento da existência dela aqui na Terra, já como preta velha, comunicou
ao terreiro que ela trabalhava, que ela se ausentaria por alguns meses do trabalho, porque ela havia sido requisitada pela espiritualidade para se dedicar ao recebimento de vítimas de uma guerra, Irã-Iraque, pelas características perispirituais que ela ainda mantinha por ter nascido muitas vezes naquela área. Nessa reencarnação no Brasil, foi na Bahia, e aí a evolução espiritual fez com que ela mantivesse as características da preta velha baiana, mas ela foi plasticamente modificada para receber os desencarnados na guerra do Irã, aquela aparência deles, né? Olha que bacana, como não existe essa diferença na espiritualidade. Então, bons espíritas, bons cristãos, bons orientais, hinduístas, a mensagem é essa. Sejamos amor, pratiquemos o bem. Precisamos da religião como sentimento de pertencimento, de ajuda, de direcionamento. Isso é muito importante na nossa caminhada na Terra. Mas abramos o coração, preparemos a mente, que ao retornar à pátria espiritual, o mais importante será: que fizeste do talento que vos confiei? Qual o bem que praticaste? O bem que praticaste será o teu advogado em qualquer circunstância da vida. Façamos o bem. Saibamos minimizar o sofrimento do próximo, principalmente com relação à fome. Ninguém é feliz de estômago vazio. Ninguém. Lembra da parábola do bom samaritano? Ele se preocupou, antes de perguntar para o cara o que aconteceu, falou: cuida dele. Ele mesmo cuidou das feridas, né? E quando ele precisou se ausentar, ele botou alguém responsável por ele. Quando eu voltar, eu resolvo isso. Mas está aqui, cuida dele. Essa é a mensagem. Muito obrigado pela presença de todos. Que Jesus nos abençoe.